1 de Pedro, capítulo 1. Dando sequência, meus irmãos, à exposição dessa perícope, eu farei a leitura, mais uma vez, do versículo 3 até o versículo 12. 1 de Pedro 1, a leitura do versículo 3, a guisa de contexto, até o versículo 12. Mas eu já expus, e se você não ouviu ainda, eu recomendo que você faça isso, escute. Eu já fiz a exposição do versículo 3 a 5, e do versículo 6 ao versículo de número 9. Já foram expostos, em 2 blocos distintos. E nessa manhã, ouviremos a exposição do versículo 10 ao versículo 12. 3 versículos, do 10 ao 12. Mas tendo em mente esse bloco maior, essa perícope maior aqui, que vem desde o versículo 3. Eu comecei com uma introdução, voltarei a ela, ou se Deus quiser, no final do sermão. E tem uma proposição principal, uma ideia central que rege todo esse versículo 3 a 12. Ouçamos com atenção a leitura. Esta é a palavra da salvação. Assim diz o Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contestados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Eu preciso dar o contexto aqui, mais uma vez, de forma resumida, sintetizada, do que Pedro estava tratando aqui. Na verdade, um dos temas importantíssimos dessa perícope, que é referente à nossa salvação, meus irmãos. Eu quero lembrar a você que, de acordo com a perspectiva bíblica da salvação, ela existe numa dinâmica em que nós chamamos de já e ainda não. Ou seja, o futuro já começou, mas ainda não foi consumado. Nós já fomos salvos, como diz Efésios 2:8, e nós seremos salvos, como diz Filipenses 1:28. O reino já veio, como diz Lucas 11:20, e o reino ainda está vindo, como diz Lucas 22:18. Todas as coisas já são novas, como diz Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 5:17, e todas as coisas serão feitas novas, como diz Apocalipse 21:5. Como também diz João 3:36, nós já temos vida eterna, mas também Mateus 19:29 diz que nós herdaremos a vida eterna. Não há contradição alguma nessas e outras passagens aqui. Mas o conceito bíblico-teológico de já e ainda não. A Bíblia, ela em alguns momentos assevera algo no presente, ou no caso no passado, que já aconteceu e que no presente nós experimentamos também, mas que ainda vai acontecer. Pastor, como isso não pode ser contradição? Ou aconteceu, ou vai acontecer.
A ideia de que ainda vai acontecer refere-se à sua plenitude, a consumação de todas as coisas. Então não há contradição quanto a isso. O texto em questão dessa manhã, na verdade, das últimas exposições, que vai do versículo 3 ao versículo 12, ele é relevante em sua forma, meus irmãos, por apresentar essa estrutura em uma só passagem. Aqui, do versículo 3 a 12, você tem esse conceito sendo apresentado. Nós temos tanto a ideia da salvação vista como já ocorrida, como também experimentada no presente, bem como também uma expectativa, uma ideia de algo no futuro ainda para acontecer. Também quero que você observe aí, nesse caso, olhe para o texto, a partir do versículo 10, e note como do 10 ao 12, esses versículos precisam ser entendidos em associação com o versículo 9. Com o versículo 9. Por quê? Porque as três primeiras palavras, e aqui pensando especialmente no texto original, no grego, significa o seguinte: com relação a tal salvação. Veja o versículo 10. Foi a respeito desta salvação. A ideia é essa. Com relação a tal salvação. Ou seja, a salvação mencionada no versículo 9. Esse é o fluxo do pensamento aqui de Pedro. Ele está falando da salvação que já descreveu no versículo de número 9. Eu também preciso salientar aos irmãos que o propósito desse parágrafo aqui é mostrar aos leitores de Pedro que as bênçãos espirituais que agora eles têm, os leitores dele ali e nós, obviamente, são maiores que qualquer coisa jamais vista pelos profetas da antiga aliança, ou mesmo pelos anjos. Sim, você precisa ter em mente que do 10 ao 12, o ensinamento básico aqui do apóstolo Pedro é mostrar que os crentes da nova aliança, ou então a igreja no período da nova aliança, ela é mais privilegiada em comparação aos profetas da antiga aliança e aos próprios anjos. Entenda isso. A igreja de Cristo, e pensando aqui no período da nova aliança, ela é mais privilegiada, ela é mais agraciada por Deus do que foram os profetas da antiga aliança e do que os próprios anjos. É essa a ideia aqui que permeia esses três últimos versículos. Dessa forma, Pedro, ele procura aumentar o apreço dos leitores pela grande salvação que eles têm em Cristo. Quando você entende o privilégio que você tem em comparação a profetas do Antigo Testamento e também aos anjos, a maneira como você olha para Cristo e para a sua salvação, ela muda completamente. Você se torna ainda mais grato ao Senhor, e pensando no contexto em que Pedro escreve, isso traz um maior encorajamento diante da perseguição e do sofrimento. Não era esse o contexto? Perseguidos, sofrendo por amor a Cristo, pelo Evangelho, e eles são lembrados, são ensinados pelo apóstolo Pedro. Vocês são privilegiados, mais do que os profetas foram, e mais do que os próprios anjos. Que encorajamento, meus irmãos, eles receberam, bem como nós também recebemos nessa manhã. Veja o texto mais uma vez, versículos 10 e 11. Foi a respeito desta salvação, como eu disse, fazendo referência ao que vem antes, versículo 9, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Preciso fazer um resumo aqui, até para ajudar você a compreender o texto como um todo. Primeiro, e aqui eu estou querendo que você entenda esses dois versículos de forma resumida no primeiro momento. Primeiro, o que esses versículos ensinam? Ensinam que os profetas do Antigo Testamento, eles ensinavam a doutrina da salvação. O mesmo ensino que você encontra no Novo Testamento sobre a salvação, aparece no Antigo Testamento. Em outras palavras,
A forma como Deus salva as pessoas não mudou de uma administração da aliança, da antiga para a nova. Isso não houve mudança quanto a isso. Como Deus salva hoje, como é que Deus salva hoje? O seu Santo Espírito dá nova vida a mortos espiritualmente, regenera e concede o dom do arrependimento da fé. E tal pessoa, ela crê em Jesus Cristo para a sua salvação, se arrepende dos seus pecados, e assim ela é salva. Pela graça somente, pela fé somente, em Cristo somente. Esse é um conceito da reforma, esse é um conceito bíblico. Antes de ser um conceito conhecido como reformado. Ele é bíblico, ele aparece já nas páginas do Antigo Testamento. Os profetas ensinaram sobre essa mesma salvação. Em segundo lugar, esses versículos também nos ensinam que tais profetas, eles pesquisaram e investigaram sobre o assunto. Eles fizeram isso, pesquisas e investigação diligente sobre este assunto. Que assunto? Da salvação do Senhor Deus. Terceiro, eles tentaram descobrir o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito apontava. E aqui em associação, claro, com a pesquisa e investigação. Quarto lugar, o Espírito, ele predisse os sofrimentos e as glórias de Cristo. Como assim, pastor? Todo o Antigo Testamento, e eu voltarei a essa ideia mais na frente, se Deus quiser. Vou colocar melhor, toda a Antiga Aliança, porque a Antiga Aliança vai até ali, os dias de João Batista, o último profeta. Toda a Antiga Aliança, até Cristo consumar sua obra, ela fala dos sofrimentos e das glórias de Cristo. Então, não é apenas os evangelhos, ou então as cartas apostólicas, ou então você pensa assim, tem alguns textos do Antigo Testamento. Não. Toda a Antiga Aliança, toda a revelação que Deus concedeu ao seu povo, fala dos sofrimentos e das glórias de Cristo. Observe como Pedro ele relaciona aqui, no ensinamento da salvação, as profecias do Antigo Testamento. E aí, veja a conclusão que ele chega. Primeira conclusão, logo no início do versículo 10, ele diz que essa salvação foi profetizada. Ele faz referência a profetas aqui. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram. A pergunta é, a quais profetas Pedro está aqui, ou melhor, quais ele está mencionando? Ele não diz, ele não explicita para nós. Os comentaristas costumam entender que a referência de Pedro aqui é aos profetas em termos gerais. E aí você pode pensar desde Moisés até chegar em Malaquias. E um texto que ajuda a lançar luz sobre isso é o texto de Lucas. Vai lá para Lucas, capítulo 24. Sem desmarcar Pedro, Lucas 24. Lucas 24, versículo 26 e 27. Lembra, o contexto aqui é o diálogo entre o Senhor Jesus Cristo e dois homens no caminho de Emaús. E aí diz o texto, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí você tem um acréscimo aí no versículo 27, o Lucas acrescentando, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É essa a ideia. Toda a Escritura, os profetas falaram dos sofrimentos e das glórias de Cristo. Eles foram guiados pelo Espírito Santo, como também diz 2 de Pedro 1:21, e eles ensinaram a graça que viria sobre nós. Veja o texto, versículo 10 mais uma vez. Fala sobre os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Irmãos, a expressão graça aqui, ela não apenas se refere à obra da salvação, digo, com relação a Deus nos tirar da condenação eterna, perdoar nossos pecados, nos redimir, tudo isso envolve, mas também inclui aqui o reinado divino que é cheio de graça. Ou seja, todas as bênçãos pactuais,
que são dadas por Deus mediante a redenção. Então a palavra graça aqui não a reduza a algo com pouco significado, ela é profunda. Ela tem a ver com a salvação, obviamente, com o fato de nos livrar da condenação eterna, mas inclui todos os benefícios do reino de Cristo sobre o seu povo. Os profetas falaram sobre isso, que Cristo, o Messias, quando salvasse o seu povo, não apenas o salvaria, não apenas os libertaria do pecado e da condenação eterna, mas também abençoaria abundantemente o seu povo, por meio do seu reinado mediador. Uma pergunta importante a ser feita desse texto, e claro, nós temos a resposta dada por ele também, é a seguinte: os profetas compreendiam o que estavam profetizando? Eles sabiam o que estavam profetizando? Veja que o texto nos ensina que quanto a essa salvação, os profetas, a examinaram e dela procuraram saber. Nenhum dos termos aqui que são usados, e aqui eu estou citando, indagaram, inquiriram e investigando. Nenhum dos termos aqui utilizados significa que eles apenas refletiram ou então eles especularam sobre isso. Mas todas as palavras, elas subentendem e elas têm o sentido de um esforço para encontrar algo. Eles se esforçaram para compreender, para entender o plano da salvação. São usados 3 elementos verbais aqui. E o uso desses 3 verbos gregos, meus irmãos, enfatiza a intensidade da busca feita pelos profetas, ao mesmo tempo que eleva a percepção da importância e da natureza detalhada do plano divino de salvação. Então veja, não apenas os verbos enfatizam a busca deles por compreender o plano, mas também os verbos apontam aqui para a realidade de que o plano divino ele é muito bem estruturado, ele é muito bem elaborado, o plano da salvação. Tanto é que ele exige busca de conhecimento, de compreensão, de investigação para entender bem este plano. A primeira palavra utilizada aí, observe, a nossa tradução é a palavra, o verbo aí está indagaram. Há uma outra tradução que traduz, que coloca como inquiriram. A ideia é de examinar. Indica pesquisa ou busca diligente, e ela é muitas vezes utilizada na Bíblia com o sentido de buscar a Deus, ou também de examinar as Sagradas Escrituras. O segundo termo, que aparece na nossa tradução como inquiriram, numa outra tradução aparece como trataram diligentemente. A ideia é de procurar saber. Procurar saber. Refere-se a uma busca feita em algum lugar, como uma casa, uma tenda, cidade ou país, com o fim de encontrar alguém ou alguma coisa. Contudo, ela também aparece na palavra de Deus com o sentido de examinar a Escritura. E aí você tem mais uma palavra. Nessa tradução, versículo 11, aparece investigando. Há uma outra tradução que coloca assim, indagando. E indagando não significa, irmãos, necessariamente que eles fizeram perguntas, mas com o mesmo sentido. Eles procuraram saber. Essa é a ideia. E aí a pergunta é, o que é então, pastor, que eles procuraram saber? O que eles queriam saber? Veja, a ideia é essa, de forma resumida aqui. Os profetas, diligentemente, eles estudaram as suas profecias, bem como também os escritos de outros profetas, se debruçando sobre isso, para compreender o plano da salvação. Não somente isso. Não somente isso. Também eles examinaram e investigaram a sua época e as suas circunstâncias, procurando saber se tais profecias haveriam de se cumprir nos eventos que testemunharam durante o tempo da sua própria existência. Os profetas, meus irmãos, eles recebiam a revelação divina, mas nem sempre compreendiam o significado dessas profecias de maneira
completa, profunda em todos os seus aspectos. Eles sabiam que o Messias viria, não tinha dúvida quanto a isso. Mas eles não tinham conhecimento de quando ele iria aparecer, ou quais seriam as circunstâncias exatas, os detalhes dessa aparição. Então, o estudo aqui deles, o exame, o inquirir, envolve isso. A pessoa do Messias, quem seria o Messias, bem como também o momento, a circunstância em que iria aparecer. Observe como eles não davam de ombros aqui, quando não conseguiam entender o significado das suas palavras. Ao invés disso, eles procuravam entender corretamente o sentido da palavra de Deus. Os profetas levavam seu trabalho muito a sério, porque as palavras que saíam de suas bocas, no caso, quando vinham da parte de Deus, diziam respeito à salvação do homem. E sobre essa salvação, eles queriam saber o máximo possível. Ainda veja também, no texto aí, no versículo de número 11, o texto diz assim, indicadas pelo Espírito de Cristo. Primeira coisa que eu quero que você note, com essa expressão aqui, é que as três pessoas da Santíssima Trindade, elas são mencionadas nessa perícope, do versículo 3 ao versículo 12. Nós ouvimos, no sermão que eu preguei, versículo 1 e 2, já a menção do apóstolo Pedro à Santíssima Trindade. E mais uma vez ele faz isso agora nesse bloco, do 3 ao 12. Observe como o apóstolo Pedro é extremamente trinitariano em sua teologia. Primeira coisa que eu quero que você observe aqui. Segundo, o texto diz que o Espírito estava nos profetas, e não apenas que veio sobre eles. Não eram os profetas, mas era o próprio Espírito de Cristo que estava apontando quando eles predisseram o sofrimento de Cristo, bem como as suas glórias. E aqui eu quero pontuar um ensino muito importante, que ele acaba sendo deixado de lado, e pessoas até mesmo confundem isso, por conta de uma teologia equivocada sobre esse assunto, acerca da presença do Espírito Santo na antiga aliança. Há quem tenha o seguinte conceito na cabeça: o Espírito Santo só passou a habitar nos crentes na nova aliança. Falso. Já na antiga aliança, isso acontecia. Eis um dos textos bíblicos que comprova isso. Já na antiga aliança, o Santo Espírito habitava nos crentes. Calvino sobre isso escreve o seguinte: os pais antigos foram participantes do mesmo Espírito que hoje nos vivifica. A diferença está no grau e na manifestação, diz Calvino. Mas o mesmo Espírito que habita em nós, que somos povo de Deus, hoje na nova aliança, habitava neles também na antiga aliança. Isso é um péssimo ensino, se você assim o tinha na sua mente ainda. Eu espero que dissipe de uma vez por todas. Pedro indica, irmãos, também outra verdade importantíssima aqui. Ele fala da pré-existência de Cristo também. Ele diz claramente, pelo Espírito de Cristo. Cristo não passou a existir quando encarnou. O Senhor é Deus. E ele já falava na antiga aliança pelo seu Espírito por meio dos profetas. Isso não apenas aponta para a sua pré-existência, mas para a própria divindade de Cristo, uma vez que ele é eterno. Por meio do seu Espírito, ele guiou os profetas e inspirou em seus escritos. Além disso, as palavras do texto revelam que havia uma constante interatividade entre os profetas e o próprio Espírito de Cristo. Ou seja, os profetas estavam constantemente investigando o significado de suas profecias, e era o Espírito de Cristo trabalhando através deles
que estava sempre apontando para a ocasião e as circunstâncias reveladas nessas profecias. Veja o trabalho aqui em conjunto. O Senhor Jesus Cristo trabalhando nos profetas, guiando os profetas, conduzindo-os, e os profetas diligentemente estudando para conhecer cada vez mais as profecias do Senhor. Observe como claramente o texto nos ensina aqui a ação de nosso Senhor já durante a antiga aliança, revelando sobre o seu sofrimento e as suas glórias que viriam. Também eu quero que você note as duas palavras aparecendo no plural aqui, no versículo de número 11 ainda. Os sofrimentos e as glórias. Sofrimentos que seriam muitos, como de fato foram, e as glórias de Cristo também, que seriam muitas, pensando na ressurreição, na ascensão, na sua entronização, bem como no seu retorno em glória para se encontrar com o seu povo. Tudo isso foi anunciado pelos profetas. Tudo isso, irmãos. Lembra do texto da Santa Convocação nessa manhã? Apocalipse 19? Lá no versículo 10 de Apocalipse 19, nós ouvimos o texto dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que o texto nos ensina? Apocalipse 19. Que Cristo, Ele é o centro de toda a revelação. Há um teólogo antigo que coloca assim: toda profecia verdadeira tem sua fonte, conteúdo e finalidade em Cristo. Isto é, a profecia não existe para exaltar ou glorificar o próprio profeta ou mensageiro, de forma alguma. Nem mesmo para estimular uma mera curiosidade escatológica. Não. Ela funciona, ela tem o propósito de dar testemunho de Cristo. Foi exatamente o que aconteceu durante a Antiga Aliança. Os profetas davam testemunho de Cristo em sua mensagem. Em síntese, dos sofrimentos e das glórias de Cristo. Tudo tinha como o centro da mensagem Cristo. Tal ação divina preserva, meus irmãos, a igreja de transformar a profecia num espetáculo ou em algo de misticismo, tendo esse propósito muito bem definido em nossas mentes. Bem, em lugar da perspectiva citada, irmãos, com frequência, de que os autores humanos escreveram apenas com seu público original em mente, e, portanto, que as Escrituras Sagradas devem ser interpretadas somente à luz do seu contexto cultural, no versículos 10 a 12, nós temos aqui uma indicação de que os autores do Antigo Testamento, eles tinham a consciência dos seus públicos futuros. Sim, veja o texto mais uma vez. Observe. Versículo 10. Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então veja, o texto diz que quando eles falaram sobre os sofrimentos e bem como as glórias de Cristo, eles tinham a consciência de que a mensagem ela era para além do seu público original. É essa a ideia. Isso não significa dizer que a mensagem deles não tinha nada a ver com o seu público original. É claro que tinha. A mensagem, originalmente, ela tem ali o seu foco imediato no seu público original. Contudo, ela tinha um alcance muito maior. Pensando em Jeremias, a exposição de Jeremias aqui. Quando Jeremias prega para Judá, profetiza para Judá, ele está profetizando para Judá, obviamente, mas o seu foco, o seu público é para além de Judá. E os profetas tinham esta consciência, que as aplicações, as implicações eram muito maiores do que somente para aquele povo ali. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda desses versículos aqui, nesse momento, é que
toda a antiga aliança, tudo que é revelado na antiga aliança, tem utilidade, tem legitimidade, tem valor para nós na nova aliança. O ensino é muito claro aqui, irmãos. Enquanto alguns em nossos dias desprezam o Antigo Testamento, desprezam a antiga aliança, falando que já caducou, que não tem nenhuma validade, que nós não temos que tirar proveito disso, o apóstolo Pedro está falando que os profetas, quando profetizaram, eles estavam trazendo um conteúdo que teria ainda maior relevância, ainda maior valor para nós na nova aliança. Então, se para ele já era importante, se já tinha peso, quanto mais para nós. É por isso que pregadores fiéis expõem textos do Antigo Testamento, pregam em livros inteiros do Antigo Testamento, porque entendem que é a palavra de Deus, e que o público principal para o qual Deus tinha a intenção de revelar a sua vontade são os crentes da nova aliança. Além disso, há uma característica importantíssima da palavra de Deus que aparece aqui nesses textos aqui, nesses versículos. Os teólogos antigos, século XVI, XVII, chamavam isso da doutrina da perspicuidade das Escrituras. Já ensinei sobre isso aqui em nossa igreja, mas deixa eu lembrar você o que significa isso. Perspicuidade das Escrituras Sagradas significa a sua clareza, a sua clareza. Eu vou ler o que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre isso, para lançar luz ao entendimento teológico. A Confissão de Fé, no capítulo 1, seção 7, diz assim, capítulo 1, seção 7, capítulo 1 que fala da palavra de Deus. Na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro lugar da Escritura, são tão claramente apresentadas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Na primeira parte da sessão, os pais explicam que nem tudo na Bíblia é claro da mesma forma. Não é. Não é. A Bíblia, ou melhor dizendo, a Confissão de Fé, ela rejeita a ideia de que tudo na Bíblia seja igualmente claro e igualmente simples de entender. Ainda assim, a Confissão declara que aquilo que é essencial à fé salvadora é claro. É essa a ideia. Ou seja, perspicuidade das Escrituras refere-se à sua clareza. E nesse caso, a clareza do plano da salvação. Colocando de outra maneira. Tudo que diz respeito à salvação do povo de Deus é claro. Deus revelou claramente para nós. Sabemos como é possível ser salvo. A salvação se encontra em Cristo, é pela fé somente, é pela graça somente. Foi pela obra que Ele realizou de forma suficiente, perfeita. Tudo que diz respeito a este plano de salvação, por mais que ele seja amplo, profundo e precise de estudo para poder se debruçar sobre ele, aprofundar cada vez mais, mas aquilo que é básico quanto à salvação, para ser salvo, é claro. É claro. Aqui nós vemos a beleza do Evangelho, irmãos. Ninguém precisa ser um doutor para ser salvo. Ninguém precisa ter um conhecimento profundo, não só bíblico, mas em outras áreas, para alcançar a salvação divina. Observe, a Bíblia é o livro dos livros. É o livro mais importante, incomparável, pois é a palavra de Deus. Quando você vê o testemunho dos profetas aqui, e você olha para a nossa realidade,
você chega à conclusão do quão distante nós estamos do que aqueles homens fizeram. Quantos em nossos dias estudam as profecias, estudam a revelação bíblica com a mesma diligência daqueles homens? Alguns dizem assim: pastor, mas eu não vou ser um exegeta, eu não vou ser um mestre, eu não vou ser alguém que vai ensinar a Bíblia publicamente, então eu não tenho que estudar da mesma forma. Irmãos, a palavra de Deus exige que todos nós, se conhecemos a Cristo, nos debrucemos sobre o texto sagrado. Há graus de diferença quanto à cobrança da parte do Senhor Deus? É claro que há. Mas isso não nos exime, no caso pensando no povo comum, de buscar também conhecer cada vez mais sobre o plano da salvação. É seu dever fazer isso. Veja, os profetas nos dão o testemunho disso, irmãos. Eles tinham menos revelação, menos conhecimento do que você tem nos seus dias. Então você tem muito mais material para poder te dar uma maior compreensão. E eu estou sendo bem direto aqui. Eu estou falando quanto a você crescer no conhecimento do plano da salvação. Que para eles, nos seus dias, na antiga aliança, ainda era... o quadro não estava completo ainda. Mas você agora já pode enxergar o quadro completo, finalizado. Todo o quebra-cabeça já foi montado. Você consegue olhar para tudo isso já feito, já concluído. Então você tem elementos demais para poder conhecer muito bem a obra da salvação. É triste como nós vemos, ou melhor, como nós não vemos crentes em nossos dias que se comportem como os crentes de Bereia. A gente cita esse exemplo como uma coisa tão assim, distante de nós, não é? Eram os bereanos. Por que nós não somos bereanos também nesse sentido? Por que nós não abrimos o texto sagrado, procuramos compreender o que ele diz, procurar observar mais de uma tradução, buscar as mais fiéis, é claro. Se possível, conhecer pelo menos alguma coisa, alguma ideia de texto original, hebraico, grego, ou pelo menos ouvir homens que tenham conhecimento sobre esse assunto. E procurar diligentemente ver isso. Só o que tem hoje em dia são dicionários que podem lhe ajudar nesse sentido, online e físico, para te dar uma melhor compreensão do texto sagrado. A Bíblia é um livro aberto, irmãos, no qual Deus ele revela as riquezas da salvação em Cristo Jesus. E o seu povo, nós deveríamos valorizar isso mais do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Olha para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Timóteo 3, versículos 14 em diante, até o versículo 17, ou seja, o final do capítulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele vai falar: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas eu quero que você observe principalmente o versículo 15. Desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É aqui, irmãos, nestas sagradas letras do Antigo e Novo Testamento, que nós aprendemos sobre a salvação, e nesse caso, como somos salvos, e nós desenvolvemos a nossa salvação. A santificação, a piedade, o temor a Deus, a obediência aos seus mandamentos, o culto ao Senhor, tudo isso é exposto nas sagradas letras. E o quanto antes você se debruçar sobre isso, aprender sobre isso, melhor será para a sua vida. Você tem uma posição privilegiada em relação aos profetas. Eu quero lembrar você disso mais uma vez. Você tem mais luz do que eles. Deixa eu lembrar você essa ilustração que já foi citada por outros teólogos ao longo da história da igreja. Qual é a diferença, pastor, para
a nova e a antiga aliança, pensando aqui em termos de revelação, a diferença não é essencial. Pense numa casa, com seus cômodos, com a sua mobília, com tudo lá colocado. Tudo isso estava presente na antiga aliança. Tudo estava lá, com menos luz. Na nova aliança, permanece a mesma casa, a mesma mobília, tudo lá. Só que agora com a casa toda iluminada. Então, essencialmente, é o mesmo conteúdo. É o mesmo pacto. Mas o Senhor nos deu maior conhecimento disso. Uma outra ilustração também era a semente da árvore. Na nova aliança nós temos essa árvore já frondosa. Lá na antiga aliança, pensando na ideia de uma semente, mas é a mesma árvore. Percebe? Substancialmente, é a mesma coisa. O que os profetas estudaram, indagaram, se aprofundaram, é o mesmo plano que você conhece hoje, essencialmente falando. Mas o conhecimento que você tem é maior do que o que eles tiveram acerca deste plano, essa obra de salvação. Então você e eu, nós somos mais privilegiados. Você já parou para pensar nisso? Que você conhece mais do plano de salvação do que Jeremias? Do que Moisés? Talvez você diga, eu não, pastor. Então a culpa é sua. Se você não conhece mais do que Moisés, mais do que Jeremias, mais do que todos os profetas da antiga aliança, é porque você não está fazendo o que eles fizeram. Indagando, inquirindo, procurando estudar sobre o assunto. Eu me lembro de ter passado muitas vezes durante a infância, já depois de adulto também aconteceu isso, mas na infância aconteceu muitas vezes, de ter queda de energia. Isso acontece às vezes na nossa cidade, né? Queda de energia. A energia cair e você ficar naquela situação, e agora? E aí, lá vai a mãe correr atrás de vela, para poder ali iluminar a casa. E quando a luz volta, qual é o nosso sentimento? Nossa sensação é de gratidão ao Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por ter agora a luz novamente. Como é que você consegue dar graças a Deus pela energia que volta na sua casa e não consegue ser grato ao Senhor Deus pela iluminação que o Santo Espírito te concedeu na sua palavra? Não, eu dou graça sim, pastor, eu falo obrigado, Senhor. Não. Vivendo em conformidade com isso. A tua gratidão sendo demonstrada não somente em palavras, mas também em estudo diligente da Sagrada Escritura. Parar de fazer o que você costuma fazer. Por exemplo, gastar horas sem fim na internet com coisas fúteis e nem um pouco importantes. Horas e mais horas só passando e rodando sem você ler o texto bíblico e procurar conhecer um pouco de uma doutrina bíblica. Ou então assistindo coisas, ou então jogando, seja lá o que você está fazendo, jogando o seu tempo, como se tivesse tempo para poder fazer isso, fora, desperdiçando, quando deveria gastar o seu tempo, uma parte dele, estudando a Sagrada Escritura. Você não é grato a Deus se você faz isso. É da boca para fora. E é uma incoerência, porque que luz pode ser comparada a esta luz? Uma luz que acendeu dentro da sua mente, do seu coração, acerca do conhecimento de Cristo. Além disso, atente-se a esse fato. Foi o Espírito de Cristo que concedeu tal revelação aos profetas. Então, o próprio Redentor tem interesse de revelar o seu plano e de fazer com que os seus servos cresçam neste conhecimento. Então, é interesse do seu Senhor, do seu Salvador, que você aprenda. Eu me lembro de ter ouvido isso uma vez de um seminarista, colega meu, lá no Piauí, como um encorajamento mesmo. Ele disse que falava isso para ele mesmo, no caso, em oração ao Senhor e falando para o coração dele. E ele compartilhou isso comigo e eu disse, é verdade, faz todo sentido. Algo tão simples, ele falou assim, Alex, eu tenho lidado com dificuldades, com as línguas originais e tudo, para poder aprender, quebrando cabeça.
E eu já pensei assim, foi o Senhor quem revelou a sua palavra. Foi o Senhor quem usou o hebraico, o aramaico, o grego para revelar a sua vontade. Então, é desejo do próprio Deus que eu aprenda. Mais uma vez, não entenda mal. Não estou falando que você vai ter o mesmo grau de... Não é esse o ponto. Mas o ponto é, na sua tradução mesmo, na melhor, na mais fiel que você tiver, veja, é interesse de Deus que você aprenda. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Não é só no sentido de uma exigência que você deve procurar estudar. Ele há de conceder a você conhecimento. Ele vai te dar conhecimento. É certeza. Se você fizer isso com fé, em oração, diligentemente estudando, Ele vai te dar conhecimento. Ele quer fazer isso. Nós não somos gnósticos, nós não somos, aqui há o culto só para uma patotinha, só para os privilegiados. Não, é para você. Todos vocês que conhecem o Senhor. Eles tinham os profetas que nós temos, mas nós temos numa incomparável abundância. E aqui, escrevi isso de maneira resumida aqui. Tal fato, irmãos, fortalece a ideia de privilégio e ao mesmo tempo de responsabilidade. Como assim, pastor? Em síntese, ao mesmo tempo que é um grande privilégio termos mais conhecimento do plano da salvação que os profetas do Antigo Testamento, é também uma grande responsabilidade. Isso te encoraja em meio ao sofrimento, te fortalece para conhecer cada vez mais o teu Senhor, os sofrimentos de Cristo e as suas glórias, mas também isso chama a atenção à sua responsabilidade. A pergunta é, você está sabendo mais do que os profetas da Antiga Aliança? Agora com o quadro completo? Seguimos para o último versículo, versículo 12. Diz o texto: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Observe que o apóstolo Pedro está prestes aqui a concluir a sua discussão sobre a salvação. Ele apresentou, irmãos, esse tópico ao considerar 3 virtudes cristãs: fé, esperança e amor. Além disso, ele descreveu a alegria dos crentes, pois são indescritivelmente ricos no que diz respeito à sua herança espiritual. Lembram desse ensino que eu já falei no último sermão. Também ele os lembrou dos ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento. Acabamos de ver isso aqui, versículos 10 e 11. Agora, ele conclui sua referência a esses profetas. Veja, o verbo utilizado pelo apóstolo Pedro, aqui no versículo 12, revelado, ele, no Novo Testamento, sempre indica uma revelação divina. Nunca uma mera comunicação humana. Revelação divina. E essa revelação, operada pelo Espírito Santo nos profetas, mostrou que suas profecias sobre os sofrimentos do Messias e as glórias do seu reino não se destinavam primariamente à sua própria geração, mas aos crentes, como eu já ensinei, de uma era futura, especialmente os da nova aliança. É claro, irmãos, que as profecias deles traziam conforto e esperança aos crentes daqueles dias, mas o alvo maior eram os crentes da nova aliança. Tenha isso em mente. Quando você lê Jeremias, estou citando mais Jeremias porque o texto está sendo exposto aqui sequenciadamente, mas qualquer texto da antiga aliança, quando você lê assim, é para mim. Sem desprezar o público original, é claro, sem desprezar o contexto histórico, claro, mas tenha isso em mente, é para mim. O Senhor, o seu Santo Espírito intencionou que esta palavra chegasse a mim, hoje, no século 21, aqui em Fortaleza, no Ceará, aqui, para mim. Para mim. Veja também o verbo ministrar, que aparece aí. Mas para vós outros, ministravam. Ou seja,
Os profetas, eles atuavam como servos, meus irmãos. Eles não ministravam, não era uma mensagem deles, mas do Senhor Deus e para o povo de Deus. Isto é, os profetas foram instrumentos de Deus para servirem não somente a Deus, mas também servirem ao povo de Deus. Observe como, mais uma vez, a palavra de Deus nos ensina o quão absurdo é a ideia de um pregador, de um profeta, como alguém que é super exaltado. É um servo. O profeta é um servo dos servos de Deus. Não extrapole a ideia aqui, porque os dois extremos são perigosos. Assim como pregadores não devem ser estrelas, astros, no meio do povo de Deus, esse é um extremo. O outro extremo é os ter de maneira a desprezar e a abusar do serviço deles. O equilíbrio deve ser colocado aqui, deve ser contemplado aqui. Servos dos servos de Deus, servindo ao Senhor Deus com o seu ministério de proclamação da palavra de Deus, para que Deus seja exaltado e conhecida a sua revelação, o seu plano de salvação, e o povo possa, conhecendo isso, ser salvo e ser edificado na fé. Então ele coloca muito bem aqui a posição dos profetas aqui. Servos, ministros. O texto diz ainda, versículo 12, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Observe aqui a ideia. Essa proclamação, referente aos fatos centrais da história da salvação, ela veio de Deus, que a realizou por meio dos pregadores do Evangelho, no poder do Espírito Santo enviado do céu, e aqui é uma referência clara, irmãos, ao derramamento do Espírito em Pentecostes. Deixa eu ser mais claro o que o texto está dizendo aqui. Vamos lá. Os profetas, a eles foi revelado o plano. Aí ele vai dizer assim, Pedro, ó, as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Ou seja, depois do Pentecoste, o Espírito desceu do céu e com grande poder usou os pregadores atuais que levaram a mensagem a vocês. Observe a ideia de continuidade aqui. Na verdade, em todo o texto. A mesma mensagem que os profetas anunciaram, os ministros da nova aliança naqueles dias estavam anunciando, cheios do poder do Espírito Santo. A mesma mensagem. Para que seja mais claro, ele está dizendo que os seus leitores ouviu da boca dos pregadores, dos ministros ali, o mesmo evangelho. E creram neste evangelho, nesta mensagem de salvação, anunciada outrora pelos profetas. Percebe a ideia de continuidade aqui? Os pregadores da nova aliança pregam a mesma mensagem dos profetas da antiga aliança. O conteúdo da mensagem, da pregação, ele é um conteúdo profético, apostólico. Profético, apostólico. O evangelho é constituído disso. Tanto a mensagem dos profetas como a mensagem dos apóstolos é anunciada. Por último, coisas essas que anjos anelam perscrutar. E aqui vem algo maravilhoso. Na verdade, todo o texto, né? Mas que vem algo que, na leitura superficial, você não consegue observar isso. O significado da palavra usada por Pedro aqui é a ideia de esticar o pescoço. Pelo menos vários comentaristas entendem dessa maneira, como a ideia de esticar o pescoço. Como assim, pastor? O que Pedro está dizendo é que os anjos, eles como quem estica o pescoço, eles anelam conhecer mais sobre o plano da salvação. Eles observam atentamente as obras de Deus, como espectadores reverentes, contemplando o desenrolar do plano redentor.
Agora, Pedro está ensinando que a igreja da Nova Aliança, ela é privilegiada, não apenas em relação aos profetas da Antiga Aliança, mas também privilegiada em relação aos próprios anjos. Nós temos ainda maior conhecimento do plano redentivo, e não apenas isso, nós somos alcançados por tal plano. Isso nos coloca numa condição superior aos anjos. Para alguns isso pode soar bem estranho, uma vez que há pessoas que falam de anjos em nossos dias como quase que colocando em termos de divindade. Mas os anjos, meus irmãos, eles são criaturas. São criaturas. E o texto nos ensina, como outros também, eles não são oniscientes. Eles têm o desejo de conhecer cada vez mais o plano da salvação do Senhor Deus. E é o que está dizendo aqui o texto. Eles estão interessados nesse plano de salvação. Sabe qual é o problema? Quando a gente olha para um texto como esse e não vê, por vezes, o comportamento que se espera em nossas vidas, que o texto exige de nós, é porque nós não cremos na suficiência da revelação. Esse, via de regra, é o problema, irmãos. A gente fala de uma suficiência, mas que é negada em nossa prática. Ora, se eu entendo que tudo que Deus me revelou, me deu em sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, é suficiente para a minha salvação, bem como para o desenvolvimento dela, se eu creio que é suficiente, então o que se espera de mim? É que eu durma agarrado com esse livro. Eu esteja com ele todos os dias, lendo, meditando, aprendendo sobre ele e descansando nessa suficiência aqui. Isso deveria nos levar a ter um alto apreço pela pregação da palavra. Porque se a leitura comum da palavra e a imitação dela já traz grande proveito para nós, quanto mais ouvir a exposição pública dela. Faça a comparação. Quando Jeremias, qualquer profeta da Antiga Aliança, anunciava a palavra de Deus, estava anunciando num contexto em que ele tinha menos revelação. Deus falava pelo profeta, o profeta expunha ali a Escritura Sagrada, aplicava ao povo. Às vezes tinha alguma predição, claro, alguma coisa do futuro, mas isso ainda era incompleto. Hoje em dia, você tem, a partir da revelação completa, você tem todo o conselho de Deus dado aqui, na Escritura Sagrada, sendo exposto para você domingo após domingo. A mente do Senhor Deus, revelada a nós aqui e sendo dada, sendo exposta a cada dia do Senhor. Eu não entendi, pastor. Os pregadores da Nova Aliança anunciam a mensagem de forma completa. Então a pregação, o elemento de culto chamado pregação, é superior ao que acontecia na Antiga Aliança. Quantos de nós já teve um anseio, como eu queria ouvir tal pregador, tal profeta anunciando, Elias pregando, como eu queria ouvir. E aqui, não entenda mal o que eu vou dizer. Você tem um privilégio maior na sua congregação local. Porque o pastor é melhor do que Elias, do que Eliseu, do que Jeremias. Longe disso. Mas por causa da revelação completa. A revelação completa da palavra de Deus nos coloca também num grau maior de privilégio, superioridade em relação a eles. Em outras palavras, é melhor ouvir um pregador da Nova Aliança, fiel ao texto, é claro, do que ouvir qualquer pregador da Antiga Aliança, se fosse comparar em relação aos dias. Porque você hoje tem muito mais acesso à revelação divina. Você tem ideia do privilégio que é isso, irmão? Você tem ideia do privilégio que é isso? Que a pregação da palavra te dá muito mais subsídios para você viver de acordo com a vontade de Deus.
Mas a gente trabalhando na questão dos anjos aqui, que eu preciso fazer isso para arrematar esse final. Você talvez diga assim, pastor, mas como é que eu posso ser mais privilegiado que um anjo? Eles voam, são altamente fortes, constantemente na presença de Deus. Talvez até você já tenha desejado ser um anjo. Há umas teologias que são bem estranhas com relação a isso, que falam de ver no céu como se fosse realmente um tipo de anjo. Mas eu quero lembrar você que eles são criaturas e que uma parte deles se rebelou contra o Senhor Deus. E a Bíblia diz que Deus nunca intencionou salvá-los, aqueles que caíram, se rebelaram. Não foi assim conosco. Deus elaborou e executou um plano de salvação para o seu povo. Também eu quero chamar a sua atenção aqui para essa ideia de esticar o pescoço. Os anjos, eles esticam o pescoço, por assim dizer, para entender, para conhecer cada vez mais acerca do Evangelho. Uma situação prática quanto a isso, para você entender melhor. Eles não são oniscientes, eles não sabem o que vai acontecer amanhã. Aí imagine, digamos que amanhã, na segunda-feira, onde você estiver, fala do Evangelho para alguém. Fala de Cristo para alguém. Eles estão observando. E digamos que esse alguém que você está falando do Evangelho, essa pessoa se renda ao Senhor. Ela se arrepende dos seus pecados, ela crê em Cristo. Os anjos que estão lá olhando e vendo você falar de Cristo, do plano da salvação, eles vão dizer: glória a Deus! Mais um foi salvo. Mais um foi salvo. Eles vão se alegrar, vão se regozijar em ver o plano da salvação não apenas sendo exposto, mas sendo aplicado à vida de alguém. Irmãos, essa presença dos anjos, essa atuação no meio do povo de Deus, ela aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada. Sem entrar em detalhes sobre isso, lá em 1 Coríntios capítulo 11, há uma menção aos anjos no culto, contemplando o culto. 1 Coríntios capítulo 11. Então, se você pode pensar nos anjos presenciando um indivíduo, você falando de Cristo, a salvação para uma outra pessoa, e se alegrando com caso alguém venha a conhecer a Cristo, a ser salvo, quanto mais um culto solene. Toda vez que o plano da salvação ele é anunciado, que Cristo é proclamado, os anjos estão esticando o pescoço, querendo saber mais e mais. E se neste dia, nessa manhã, houver alguém que não creia no Senhor e for salvo, e declarar a sua confissão de fé pública como crendo no Senhor, eles vão de se alegrar nos céus. Se os anjos se interessam pelo Evangelho, sendo que eles nem são alvos da salvação, por que você não se interessa? Não da boca para fora, como eu falei com relação ao todo o conselho de Deus, mas na prática. O Evangelho para muitos de nós, ele é algo que é tratado com alguma importância somente no início da caminhada. Eu ouvi falar de Jesus Cristo, da sua salvação, eu criei nisso já e ponto. Não. O Evangelho deve ser ouvido por nós todos os dias. Do que Deus fez em Cristo para salvar o seu povo. Todos os dias. Pastor, literalmente, todos os dias. O que diz o Salmo 1? Meditar na lei do Senhor dia e noite. Você deve meditar na palavra de Deus dia e noite, o que compreende também a mensagem do Evangelho. Dia e noite, dia e noite. E assim isso alimentar a sua gratidão ao Senhor Deus. Quando foi a última vez que você orou pela salvação de alguém? Quando foi? Quando foi a última vez que você orou para que alguém fosse salvo? Quando foi a última vez que você evangelizou uma pessoa? E falou de Cristo, dos sofrimentos de Cristo, da glória de Cristo? Quando foi a última vez que você fez isso?
confiando, é claro, no poder do Espírito Santo para salvar. Quando foi a última vez? Ora, se você não se alimenta com o Evangelho, se você não alimenta a sua alma com o Evangelho, olha lá para Hebreus capítulo 9, e aqui a gente conclui, Hebreus 9. Hebreus 9, do versículo 1 ao versículo 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Veja agora, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Você lembra da imagem da arca, como é que ela era? A arca feita? Os querubins com suas asas voltadas para frente e olhando para onde? Para o propiciatório. Essa imagem, irmãos, está sendo descrita aqui em 1 de Pedro. Os anjos olhando para a obra de salvação, esticando o pescoço, tentando prescrutar, para conhecer mais sobre a redenção do Senhor Deus. Se os profetas fizeram isso, se os anjos fazem isso, a ideia é essa do texto, eles continuam fazendo isso, por que é que você não faz? Porque o Evangelho não é uma prioridade para você. Quão soberbo é aquele que diz assim, eu já conheço sobre essas coisas, já sei. Os anjos estudam isso há milênios. Os profetas passaram décadas estudando sobre isso. Você acha que já sabe o suficiente? A vida cristã costuma nos colocar diante de um paradoxo difícil de aceitar, irmãos. Eu quero lembrar você disso. Somos chamados a nos alegrar, mas muitas vezes caminhamos entre lágrimas. Nós confessamos crer na salvação que é eterna e gloriosa, enquanto a gente enfrenta dores reais, perdas concretas, aflições que parecem contradizer essa esperança. E em tais momentos surge uma pergunta espontaneamente: como é possível se alegrar quando o sofrimento insiste em permanecer? A palavra de Deus não ignora essa tensão, pelo contrário, ela reconhece e a explica. A fé cristã jamais promete a ausência de sofrimento, mas assegura que ele não é acidental nem inútil. Desde os tempos antigos, Deus revelou ao seu povo que a glória da salvação viria acompanhada de provações e que ambas caminham sob a direção de sua soberana vontade. O que Pedro nos ensina aqui, nessa parte final desse bloco, é acerca do sofrimento de Cristo, das suas glórias, como um modelo para o povo de Deus. Como assim, pastor? Primeiro e acima de tudo, não apenas um modelo, nós somos salvos por causa disso, porque Cristo sofreu e assim foi vitorioso também. A nossa redenção está lá na pessoa do nosso Redentor, na sua obra consumada. Os seus sofrimentos e as suas glórias garantem a nossa salvação. Primeira coisa. Mas, em segundo lugar, Pedro também nos chama a atenção para o fato de que, uma vez que estamos unidos ao Redentor, sofreremos com Ele também. Experimentaremos os seus sofrimentos também. Mas há a promessa de experimentarmos também as suas glórias em Cristo Jesus. Por isso, devemos nos alegrar na salvação concedida por Deus, apesar dos sofrimentos atuais, porque tais sofrimentos pertencem ao plano soberano do nosso Deus, o qual foi revelado e confirmado pelo testemunho dos profetas do Antigo Testamento. Que você possa se apegar nessa manhã a Cristo Jesus, aos sofrimentos de Cristo, às glórias de Cristo, e a anunciá-las com a sua boca e com a sua vida lá fora também, para que Cristo seja conhecido e para que os anjos possam render glória a Deus nos céus pela salvação do Senhor. Amém. Oremos. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, por tua palavra.
por nos ensinar, por nos fazer, ó Deus, compreender esta revelação. Senhor, pedimos também que o Senhor nos aplique em nossas vidas o que foi aqui ensinado. Nos ajude, Senhor, a responder em obediência. Que sejamos gratos sempre ao Senhor pelo privilégio da salvação e de podermos conhecer ainda mais o que nossos irmãos da antiga aliança. De sermos mais privilegiados do que os anjos do Senhor, em sermos alcançados por tamanha salvação. E que a gente possa, ó Deus, demonstrar com a vida que amamos ao Senhor e que amamos a Tua revelação, conhecendo cada vez mais dela. Abençoa o Teu povo que se congrega aqui, aos homens para que instruam suas esposas e seus filhos, tenham desejo por conhecer cada vez mais a Bíblia. Que as mulheres também aprendam cada vez mais para que possam ser como a mãe, como a avó de Timóteo, que ensinaram ali aquele homem que se tornou ministro do Senhor. Que os filhos também possam crescer como Timóteo, ó Deus, e como outros servos do Senhor. Assim, conhecendo a Cristo, conhecendo os sofrimentos de Cristo, as glórias de Cristo, e crendo no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor também que salve aqueles que nós oramos e pedimos há tanto tempo. Ó Deus, que o Senhor tenha compaixão dos filhos, dos pais, dos irmãos, outros parentes, bem como também conhecidos nossos, que estão longe de Cristo, que ainda não se renderam ao Salvador, que ainda não foram alcançados pela mão do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia deles e nos usa, ó Deus, como Teus instrumentos para anunciar o Evangelho a eles. E assim, Senhor, o Teu nome seja glorificado e os anjos renderem graças ao Senhor pela Tua salvação, bem como o Teu povo também. Oramos a Ti com ações de graças, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.